Olá, pessoal da turma 201. Hoje, então, estou mandando esse primeiro vídeo de um novo capítulo que nós vamos iniciar, que é o capítulo 3, sobre as colonizações inglesa, francesa e holandesa. É um capítulo curto, mas para não ficar maçante, eu optei por dividir ele em duas partes, que eu acho que fica melhor assim para vocês acompanharem e também para eu gravar aqui e postar para vocês. Mas é um capítulo que traz muitas informações assim importantes, algumas coisas a gente já trabalhou em outras aulas, mas de modo geral ele é bem tranquilo, tá? A gente estava até então vendo bastante assim sobre a colonização espanhola na América e depois sobre a colonização portuguesa. E agora a gente vai ver esses outros países aí que também estavam, né, naquela disputa por territórios no novo continente, né, e que vão se desdobrar em modelos de colonização diferentes daqueles que a gente estava estudando até então. Os ingleses, então, gente, eles vão se dedicar a colonizar algumas regiões da América do Norte, tá? Que hoje correspondem basicamente a uma parte do atual Estados Unidos. Na verdade, a América do Norte ela só foi começar a despertar atenção enfim, essas políticas de colonização a partir do século XVII, tá? Até então, se faziam algumas viagens, mas nada com o objetivo mesmo de povoar e de colonizar. Até que então, no século XVII, a Inglaterra começou a tomar conta dessa região aí que está pintadinha no mapa, né, que é ao lado, que vai corresponder às 13 colônias que a gente já vai falar. Para fazer essa colonização, é muito interessante que a gente perceba assim, que não só a inglesa, mas a holandesa também vai ser diferente de como que foi a colonização da Espanha e a colonização de Portugal na América, né? Principalmente a Espanha, assim, contou com uma presença muito forte do Estado na colonização. E Portugal, ao longo dos anos, também vai seguir por esse caminho. Então, os estados espanhol e português, eles foram muito presentes durante o processo de colonização das suas porções da América. A Inglaterra não vai ir muito por esse caminho, tá? A Inglaterra, na verdade, ela vai conceder, né, o direito de colonização e exploração, obviamente resguardada a parte do Estado, para companhias de comércio. O livro de você cita, né, a Companhia de Londres e a Companhia de Plymouth, que vão ser as duas principais que então vão se dedicar à colonização tanto do sul, que vai ser pela de Londres, e a colonização do norte pela Plymouth. Aí no mapa vocês conseguem identificar, né, pela legenda, quais seriam as colônias do norte, as do centro e as do sul. E é interessante a gente notar, acho que isso é o principal que nós temos assim que reter da colonização inglesa, vai ser as diferentes características dessas colônias, tá? As colônias do sul vão ter determinado modelo que vai ser diferente das do centro e das do norte. E essas diferenças, elas são muito fortes e inclusive se manifestam, né, até hoje lá nos Estados Unidos. O pessoal do sul é bem diferente do pessoal do norte. Inclusive, em algum momento da história, vai haver uma guerra civil entre essas duas porções, assim, do território. E aí, agora a gente vai ver um pouquinho, assim, de como que eram as do sul, como que eram as do centro, como que eram as do norte. Algumas características bem básicas dessa colonização inglesa, para a gente posteriormente assim trabalhar, né, como é que essas diferenças elas foram se acentuando ao longo da história.
Nas colônias do centro e do norte, a gente vai ter uma característica muito forte, que vai ser o povoamento por pessoas que eram perseguidas lá na Europa por motivos políticos e principalmente religiosos. No caso, não vinham só pessoas da Inglaterra propriamente viver nessas colônias, mas pessoas de outras regiões ali pelos mesmos motivos. Mas na Inglaterra, o que acontecia? Geralmente eram aqueles que a gente chama de puritanos, que são os seguidores lá das ideias do Calvino que a gente estudou no ano passado, que acabavam sendo perseguidos em virtude da religião oficial lá da Inglaterra ser o anglicanismo, que a gente viu também que foi o Henrique VIII que queria o divórcio, enfim. E essas pessoas aí que não seguiam a religião acabavam sendo perseguidas dentro da Inglaterra, e uma alternativa que elas encontravam então era se refugiar nesses novos territórios aí da América. De modo geral, as colônias do centro e do norte elas se dedicavam a algumas atividades manufatureiras e comerciais, também pescavam, mas de modo geral, eram atividades não muito lucrativas para a coroa portuguesa, não, para a coroa inglesa, e esse pessoal, em virtude disso, sempre teve um pouco mais de autonomia do que as colônias do sul. A gente vai ver que tinha uma outra organização. Além disso, algo que a gente tem que pontuar, que é o que a imagem aqui da tela faz referência, é o envolvimento dessas colônias, as do sul também, mas mais as do centro e do norte, no que a gente chama de comércio triangular. O livro de vocês, inclusive, ele nem menciona esse termo, mas é essencial que vocês saibam, tá? Esse comércio triangular, ele tem esse nome em função desse formato aí, né, que vocês estão vendo que se formava entre os países que comercializavam. Países não, entre as regiões que comercializavam. Então, no caso, existiam vários produtos e regiões envolvidas, mas o que o livro assim, nos traz como exemplo desse comércio é ali entre o Caribe, essas colônias, e a região da África, né? E que vai acontecer? Essas colônias do Caribe ali, elas vão estar comprando peixe seco e alguns outros produtos dessas colônias, e eles vão estar pagando por esses produtos com melado de cana-de-açúcar, né? E esse melado era transformado em rum, e esse rum ele era utilizado para trocar por pessoas escravizadas lá na África. Então, as colônias do centro e do norte faziam comércio com o Caribe pagava eles, e com esse produto que o Caribe pagava, eles utilizavam para trocar por escravos lá na África, e esses escravos trabalhavam principalmente nas colônias do sul, tá? Então, tinha outras variações, como vocês veem aí no mapa, mas só fui exemplificando ali um pouquinho desse que o livro trouxe. Mas basicamente vocês têm que entender isso, que são esses 3 vértices que estão trocando produtos e uma relação também de escravidão, que é um dos traços mais característicos assim das colônias do sul. A gente não vai ter tanta mão de obra escrava africana sendo utilizada nas colônias do centro e do norte, o que é diferente no sul, né, onde nós vamos ter um modelo assim, de colonização muito mais próximo àquele que a gente encontra em Portugal, por exemplo, né, aliás, da colonização portuguesa. A gente vai ter nessas colônias do sul, além do uso da escravidão, uma produção monocultora, escravista e latifundiária. 3 palavrinhas assim que compõem um tripé muito importante e muito utilizado nos processos de colonização na América. Monocultura, a gente sabe, já vimos, né, que é uma produção em larga escala de um único produto. Nesse caso aqui, eles vão estar produzindo muito arroz, muito tabaco. Essa grande produção, ela não é para abastecer um comércio interno, e sim para exportar para outras regiões, né? A gente também vai ter essa mão de obra escrava, então, que já vimos que esses escravos chegam
até as colônias do sul por intermédio daquele comércio triangular feito pelas do centro e do norte, e também a questão do latifúndio. Então, são grandes propriedades de terra, né, que estão produzindo aí esses artigos tropicais e estão sendo vendidos, né, no mercado externo. Então, a gente consegue ver que são duas realidades muito distintas e que no decorrer assim da história vão gerar algumas disputas, alguns conflitos, né? Ora vão estar unidas, ora vão estar separadas, enfim. Mas basicamente a gente reconhecendo as diferenças dessa colonização é o que nos interessa para hoje. Sobre a colonização francesa, então, gente, algumas coisas já foram sendo pontuadas nas aulas anteriores, porque a gente viu que os franceses estavam durante muito tempo rondando as terras brasileiras, né? Primeiro, muito interesse lá no pau-brasil, depois muito interesse em fazer colônias aqui, tiveram projetos, inclusive, e foi o projeto da França Antártica, que os governadores gerais, aqueles que a gente estudou, também tiveram que dar conta. Se teve também um outro projeto de colônia no Brasil, que era mais daí na região de Maranhão, né? Inclusive, São Luís do Maranhão faz referência ao rei da França nessa época. E foi uma tentativa também de fazer uma colônia que seria a França equinocial, tá? A gente sabe que esses dois projetos não deram certo, mas isso, de alguma forma, já ilustra muito, assim, o processo de colonização francesa, as características dele, que é muito pautado na pirataria, né? De tentar dominar territórios que não lhe pertenciam e ir tomando aí essas regiões. Basicamente, a França, ela pode dizer que ela pipocou bastante pela América. Em alguns lugares ela teve mais sucesso do que no Brasil, que foi o caso, por exemplo, né, da Guiana Francesa, que, se eu não me engano, até hoje tem alguma relação com a França mesmo, e também regiões mais ao norte da América do Norte, né, toda a região correspondente ao Canadá, basicamente foi de colonização francesa. Os franceses também tentaram ali alguma colônia na região pertencente à Inglaterra, que foi a colônia da Louisiana, né? O nome já faz referência também. E algumas colônias também na região das Antilhas, onde elas vão se dedicar um pouquinho à produção do açúcar. Então, basicamente, eles foram aí tentando dominar alguns territórios, foram com mais sucesso em alguns, em outros foram expulsos, mas de modo geral todo esse processo aí de expansão francesa ele vai declinando à medida que a Inglaterra ela vai se fortalecendo e dominando mais e mais territórios ou consolidando aqueles que já lhe pertenciam. Basicamente, então, é isso, tá, gente? No próximo vídeo eu vou estar explicando o restinho ali do capítulo. Ele realmente não é muito longo, mas ele traz várias informações. Eu fui colocando mais algumas outras coisas importantes. E, enfim, né? Que bom que ficou curto, assim vocês não cansam muito de ficar ouvindo aí a minha voz. E qualquer dúvida, vocês me chamem, me acionem. Acho que vocês estão acompanhando bem, assim, as aulas. Conto com vocês aí para fazer cada um a sua parte, assistir os vídeos até o final, fazer as atividades, né? Para que a gente possa avançar. Então, continue se cuidando. Bom estudo para todos, né, e para todas. Até uma próxima vez.